Olá, minhas amadas! Vamos para a nossa explanação de hoje. É a nossa aula, explanação de número 22. E vamos ver Marcos 10, o capítulo todo hoje. Acho que dá tempo. Bora ver? Olá, minhas amadas! Vamos então para a nossa explanação de Marcos 10. Já vou começar aqui de cara dos versículos de 1 a 12, onde a gente vai falar sobre divórcio. A gente viu esse assunto em Mateus 19 também. E eu vou fazer um esforcinho para encontrar uma live muito completa sobre divórcio que eu já fiz, também para completar esse assunto, né? Mas vamos ler o que diz aqui. Capítulo 10, então, de Marcos. Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a você? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já são dois, mas não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E ela, se divorciando do seu marido e se casar com outro, estará cometendo adultério. Bom, gente, esse assunto ele é bem, na verdade, até polêmico, né? Porque a gente traz para a vida de hoje, né? Quantas pessoas que a gente conhece, ou nós mesmos, né? Eu, por exemplo, sou separada, né? Assim, de relacionamento anterior, então é um assunto realmente complicado. Mas o que a gente precisa trazer para a gente aí, para ficar para a gente desse assunto, né? O que realmente Deus uniu, ninguém separa. Porque quando a gente se une a um casal se une por amor de verdade, e muitas vezes os casais acham que é por amor, acham que estão se amando. Mas aí aquele amor acaba no primeiro problema, na primeira toalha molhada jogada em cima da cama. O amor acaba muito rápido. Então não era amor de verdade, porque o amor de verdade, ele evolui, os dois evoluem em conjunto, né? No amor de verdade, o casal, cada um com os seus, com as suas dificuldades, né? Com os seus problemas, cada um com, né, o seu grau evolutivo, digamos assim. Então, cada um dentro dos seus problemas vai evoluir junto com a esposa ou o esposo, né? Como é que evolui junto? É onde a gente se esforça para respeitar, para amar de verdade, para entender as diferenças, para construir uma vida sempre com base no respeito entre os dois, né? É conversar, é ser companheiro, é ser com o casado ali, né? Com a pessoa que a gente é casada. A mesma coisa que Jesus disse para a gente ser com o próximo, porque aquela pessoa com que a gente está casando é um dos nossos próximos mais próximos, certo? Então, Jesus disse para a gente ser tolerante,
paciente, ter empatia, ajudar, apoiar o nosso próximo, né? Amar realmente, né? Então, quando o casal se esforça nesse entremeio, né? Dá certo. Aí ninguém vai separar aquele casal. Então, assim, o que Deus uniu ali, realmente ninguém vai separar. Porque aquele casal tá evoluindo junto, tá junto porque quer, não porque quer dinheiro, ou porque quer algo material, ou por questões de sexualidade, nem nada de outro tipo, né? Eles estão juntos porque realmente se amam, realmente se respeitam, realmente escolheram construir aquela família. Porque a gente vê muitos casamentos, gente, que não levam em consideração o amor verdadeiro, aquele amor que Jesus Cristo nos ensinou a ter pelos nossos irmãos mais próximos, né, pelo próximo. Porque muitas vezes com o marido ou a esposa, a pessoa não tem atitudes amáveis, né? O namorado, muitas vezes a pessoa está recém-namorando e já não tem aquelas atitudes respeitáveis, amáveis, né? Com aquela pessoa que está ali. Porque acaba, né? Quando a gente tem um relacionamento, acaba então cobrando do outro, gritando. Muita gente acha que é amor, mas é só um apego. Muita gente está sofrendo abusos psicológicos, físicos e não sai daquilo ali, não quer sair daquilo ali. Tem muita dificuldade em vários relacionamentos, gente. E essa dificuldade, ela não é dada por Deus diretamente, né? É a pessoa que escolhe ser daquela forma, ou continuar sendo daquela forma. Mas digamos, então, né, que eu acredito que a gente tem almas, digamos que a gente tenha almas gêmeas, pessoas que a gente veio para estar junto. Digamos que isso exista mesmo, certo? Eu vim para estar junto do meu companheiro que eu tenho agora. Só que tanto eu quanto esse meu companheiro somos humanos, então nós não somos perfeitos, nós temos os nossos defeitos. Então a gente tem que ir aprendendo a respeitar o defeito do outro. A gente tem que aprender a melhorar, né? Então eu vou fazer um esforço para que esse meu defeito não incomode o nosso relacionamento, né? Eu vou fazer um esforço para que os nossos filhos sejam educados com amor e respeito também, né? Então eu vou evoluindo com aquele meu companheiro. Só que nem sempre é assim. Muitas das vezes até uma pessoa evolui, mas a outra não. Então quando a outra pessoa decide não evoluir, quando o outro, né, o nosso marido ali, ou esposa e tal, decide não evoluir e fica puxando ali, digamos, para trás a relação, né, o freio de mão, isso começa a causar problemas. E aí a gente começa a pensar em separação. Então, ali, nesse ponto, a gente chega com essa discussão que é difícil. Porque o que acontece? Deus não quer que a gente se separe. Mas o que realmente Deus uniu, ninguém vai conseguir separar porque não vão querer se separar. Em que sentido, Silmara? Porque a pessoa que realmente é temente a Deus, realmente é cristã e coloca em prática, né, os ensinamentos de Jesus, vai tratar a esposa ou o esposo de forma tão bem, né, apesar dos defeitos de um e de outro, né, que eles vão se dar muito bem e não vão querer se separar. Ninguém vai conseguir, então, separar o que Deus juntou, ou seja, o real casamento ou juntado, a pessoa que foi morar com alguém também entra nisso, né? A real relação aonde os dois são cristãos e seguem a palavra de Deus de verdade, tá, gente? Porque uma coisa é você estar lá numa instituição religiosa
fingindo que você segue tudo, né? Ai, tinha uma menina aqui, ó. Eu achei que não tinha. Vou botar aqui. Uma coisa é você estar lá na instituição religiosa fingindo que é cristão, e aí quando você vira as costas, você fica de piadinha cantando mulher na internet, ou a mulher, né, fica no ônibus indo para o trabalho cantando, dando bola para outras pessoas, né? Então, assim, não adianta, não é uma coisa fingida, tá, gente? Tem que ser uma coisa, o exemplo que eu tô dando é uma coisa real, quando a gente realmente está com aquela pessoa para evoluir, para amar, para respeitar, acima de todos os problemas, dificuldades na saúde, na doença, né? Até que a morte os separe. Quem realmente casou com Deus no coração e vive com Ele, ou seja, eu vivo a palavra na minha vida, então não vai haver separação mesmo, tá bom? Agora, se eu tô numa relação aonde o outro tá me maltratando, mentindo para mim, tá me fazendo agressões físicas e psicológicas, Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver sofrendo. Se aquele outro que veio para ser o seu companheiro tivesse evoluído como você, ou tentado evoluir como você, ele não estaria te maltratando, ele não te estaria fazendo agressões físicas ou psicológicas. Deus não quer te ver sofrendo. Nenhum filho dele ele quer que sofra. Então, às vezes, chega uma hora que é necessário o divórcio. Certo? Mas aí, nesse caso aí, é um divórcio... como é que eu vou usar a palavra? É um divórcio que não foi de uma união que Deus juntou, porque uma união que verdadeiramente Deus juntou, não vai ter divórcio, porque os dois vão cuidar tão bem um do outro que isso não vai ser necessário. Acho que esse é o resumo da ópera aí, né? Então, Deus não une ninguém para viver em violência, para viver sofrendo, né? Então, a gente precisa, às vezes, também ter um discernimento ali de até que ponto a gente está realmente feliz, amando de verdade, tendo alguém do lado que é companheiro, que é parceiro, e até que ponto que isso me faz mal, né? E então, se isso me fizer tão mal, que me faz, inclusive, não ser cristã, não ser uma pessoa tão boa com os outros como eu deveria, é preferível, então, eu me separar, se for esse caso, e ser uma pessoa do bem, como eu deveria, né, do que ficar ali, né, sofrendo o resto da minha vida dizendo que eu não posso me separar porque o que Deus uniu ninguém separa, entenderam? Não sei se deixei mais complicado. E outra coisa, o que Deus uniu mesmo não é na... A Júlia correu para desligar a TV que ligou sozinha. Mas então tá. Então assim, ó, e Deus uniu não é na cerimônia, tá, gente? Assim, a cerimônia é muito legal, é a mesma história do batismo, tá? Cada religião tem o seu tipo de cerimônia, digamos assim, de casamento, e tem algumas que não tem. E tudo bem, né? Então, a questão aqui não é nem... eu vou recortar, gente, enquanto a gente conversa. Porque acabou praticamente todos os meus papeizinhos. Aí vou recortar esse aqui, que eu tô querendo usar para um projeto meu. Então, assim, ir na cerimônia de casamento é bacana. Eu fiz, né, cerimônia com o Eduardo. Eu nunca tinha casado antes. E é muito bacana porque vira tipo uma chave dentro da nossa cabeça. É uma coisa assim psicológica, digamos assim, tá? Mas não é a ausência da cerimônia que vai fazer o seu casamento dar errado, tá? A cerimônia é mais para o ser humano ver do que para Deus. Deus une, às vezes, as pessoas quando elas escolhem viver juntas, né? Com amor de verdade, com respeito, né? Com tolerância. Deus une as pessoas com amor
E não precisa da cerimônia em si. Se quiserem fazer na sua religião, se é importante para a família, ótimo. Mas não é a ausência da cerimônia que vai fazer um casamento dar errado ou não. Continuando, então, vamos lá para Mateus 10, né? De 13 a 16. Nós também vimos em Mateus 19 uma coisa parecida, onde Jesus fala das crianças, né? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Então, assim, a gente até já viu bem lá no capítulo 19 de Mateus, né? Vamos dar aquela passadinha rápida, né? Eu tenho que ser infantil? Não, eu tenho que ser humilde. O que a criança tem? Ela é boa automaticamente de coração. Ela não tem, ela é pura, ela ainda não tem a maldade. A maldade, ela vem com o crescer nesse mundo de provações e dificuldades. Ela aprende a ser malvada, ela não nasce malvada. Vocês entendem isso? A criança, ela é boa na sua essência, ela é pura, ela é humilde, ela tem alegria de viver, ela tem vontade de aprender coisas novas. E aí, gente, a criança também é sinônimo de ação, porque quando ela quer alguma coisa, ela brinca, ela inventa, ela constrói. Então, tudo isso, tudo que uma criança representa, né, é que se espera da gente. Então, a gente deveria crescer em idade, né? Crescer em idade, em responsabilidade, tal, em conhecimento, né? E aí, mas nunca deixar de ser aquela criança humilde, aquela criança que ajudava as formiguinhas, os coleguinhas, né? Aquela criança que é pura de coração, que não vê o mal, né, em tudo, que não fala mal das pessoas, assim, para os outros, até aprender a fazer isso, né? Mas ela, em sua pureza, ela não fala mal de ninguém, ela só vê as coisas boas, né? Então, é isso que a gente precisa trazer, né, nessa fala. A gente não vai poder voltar a ser criança no sentido de idade, né? Mas a gente pode ser como as crianças são. É isso que Jesus trouxe nessa parte, então, da leitura. Vamos lá para de 17 a 31. Vamos lá, então. De Marcos, né, 17 a 31, tá falando da história daquele jovem rico, né? A gente viu também em Mateus 19, vamos dar aquela passadinha básica. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. O galo tá animado hoje. E lhe perguntou: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, isto tudo tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, ele disse. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor. Espera aí que eu me perdi. 23.
Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Na era futura, a vida eterna. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Vai receber casas, irmãos, mães e campos, e com eles perseguição. Mas na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Difícil, assim, apesar da fala de Marcos ser um pouco mais fácil, vocês veem que até na hora de ler aqui, isso que eu tô com uma tradução bíblica que é com as palavras mais fáceis também, né? E mesmo assim a gente ainda se enrola ali para entender o que está dizendo ali nos versículos, né? Então, por isso que esse nosso trabalho, esse nosso estudo é tão importante, né? Para a gente trazer para a vida mesmo o que a gente precisa aprender com a palavra. Então, muitos de vocês já me acompanham há muito tempo, então vocês sabem o que eu digo sobre essa questão de largar tudo que tem e dar aos pobres, né? Talvez naquela época até isso poderia acontecer, né? Porque as pessoas abriam as portas da sua casa para deixar um viajante, né, dormir, comer ali do seu alimento. Jesus nunca tinha nada junto com ele, nem os discípulos. Ele ganhava alimento e comida para sobreviver das pessoas que o recebiam, né? Mas pensem hoje em dia, tá, gente? Hoje em dia, isso levado ao pé da letra não seria possível. Porque se você vender tudo que tu tem e ficar sem nenhum dinheiro, né? E não vai ter onde morar, né? Aí vai ser um morador de rua. As pessoas não vão abrir as portas da casa para você entrar e comer, tomar banho, muito menos para você falar de Deus ou do Evangelho. Então é diferente, né? Um pouco como a gente pode usar isso na prática, né? Então, na prática, se a gente fosse ser um morador de rua hoje, na prática, a gente seria um peso para a sociedade. Em vez da gente estar ajudando a sociedade, aos nossos irmãos, né, a gente seria um peso. E não é isso que Jesus quer que a gente seja. Então, a gente precisa fazer aí uma reflexão sobre, né? Então, a gente... Não é que um rico nunca vai entrar no reino dos céus. É que o excesso de dinheiro faz com que a pessoa se entregue a prazeres do mundo, né? Que geralmente esses prazeres mundanos, né, afastam a pessoa de Deus. Então, não é que nenhum rico nunca vai entrar no reino dos céus. Vai depender da escolha dele, do que ele faz com o seu dinheiro, né? Não é o dinheiro que o torna bom ou mal, e sim o que ele faz com o seu dinheiro. Então, às vezes, uma pessoa rica é humilde, é uma pessoa boa, ela tá lá, assim, fez uma empresa lá milionária, né? Mas aquela empresa ajuda milhares de pessoas, tem milhares de empregados, né? Assim, claro, tem os que têm esse dinheiro todo e são malvados, são ruins, né? Querem escravizar as pessoas para eles ficarem mais ricos ainda. Mas tem pessoas que têm lá uma empresa e que trata os outros que trabalham lá como pessoas humanas, né?
respeitam, tentam ajudar de todas as formas, pagam um salário digno, né? E fazem todo tipo de apoio para aquele ser humano que trabalha ali, né? Então, o dinheiro muitas vezes ele vem ajudar, né? E aí, então, a gente precisa se preocupar, na verdade, não é com as nossas posses de dinheiro material, né? E sim com as nossas posses espirituais, né? Que conhecimento eu tenho da palavra, o que eu ando fazendo com esse conhecimento. Ah, eu só escuto e não ajo na prática, não faço absolutamente nada porque é mais fácil para mim fingir que tá tudo bem. Ou não, eu tô me sentindo incomodada aqui, tô aprendendo coisas e tô me esforçando em me tornar uma pessoa melhor, tô ajudando aos outros, estou tendo mais paciência, mais empatia, mais tolerância. Então, assim, depende do que a gente faz do nosso conhecimento, né? E aí, quando Jesus diz assim, vem e siga-me, muita gente leva, né, ao pé da letra, que era na época lá para seguir atrás dele, mas hoje em dia Jesus está em todo lugar, né? Ele não está aqui num corpo humano andando em um determinado país. Então, se Jesus está em todo lugar, o que a gente faz para seguir ele? Faz um esforço para, na prática, conseguirmos ser como Jesus nos ensinou, como a palavra de Deus espera da gente, né? E assim, nada é determinante. Não é porque eu sou pobre que eu vou ser uma pessoa do bem, e não é porque eu sou rico que eu vou ser uma pessoa do mal. Não é porque eu sou de X religião que eu vou ser uma pessoa do bem, não é porque eu sou de Y religião que eu vou ser uma pessoa do mal. Nada é determinante, a pessoa pode escolher, né, fazer diferente, e isso muda, né, toda a vida, né? Quando eu escolho o que eu quero fazer, quando eu quero viver a palavra mesmo, tudo muda, né? Uma chavezinha muda e tudo muda para melhor. Que os problemas vão continuar existindo. O que acontece é que a gente fica mais forte para enfrentar eles, né? Aí quando fala assim, deixa de seguir, deixar pai e mãe, né? Você vai deixar pai e mãe, vai se unir com o seu companheiro e vai se tornar um só. Onde é que eu tinha visto isso? Era no anterior, não era? Deixa eu ver. Eu tava lá no divórcio. Bom, agora eu vou falar aqui, né? Então, assim, não é deixar a... não, peraí, é aqui, ó, É quando ele fala para o jovem rico, ninguém que tenha deixado, ó, é justamente o 29 ali, 29 e o 30, né? Diga a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Mas o que acontece, gente? Então eu vou abandonar minha família e vou vender tudo que eu tenho, deixar eles na rua da amargura, eu vou ser morador de rua. Como que eu vou falar do evangelho? Como que eu vou transmitir a palavra de Deus? Então não é assim, né? Não é isso ao pé da letra que isso quer dizer. Esse deixar pai e mãe, muitas vezes, é um deixar de ouvir eles, tá? Muitas vezes, quantos de nós somos bem diferentes dos nossos pais? Se nós estamos fazendo isso aqui hoje, a gente é totalmente diferente dos nossos pais. Se tiver uma de nós, assim, uma pessoa só que os pais educam dessa forma que a gente está estudando hoje, parabéns, viu? Você é uma pessoa abençoada e iluminada por Deus, porque a grande maioria, sei lá, 99% das famílias, os pais seguem lá as suas religiões, mas é uma fé cega, né? Ou não segue nada, ou tem uma fé meio cega que não raciocina, né? E que na prática não colocam nada em prática, o que Jesus ensinou, né?
A maioria de nós e de todo mundo, né? Se eu não digo, se não for 90%, né? Tem pais que, na verdade, a gente tem que abandonar o que eles dizem, né? Não é abandonar eles. Porque se eu abandonar eles, digamos que eles fiquem doentes e precisam de ajuda, mesmo que eles fossem malvados conosco, eles são nossos pais e nós temos que ajudar e cuidar deles. Pela nossa honra, né? Honrar pai e mãe. Mas o que ele quis dizer é abandonar no sentido de não ouvir as coisas que eles professam com relação a Deus, a religião, a ser cristão, deixar pai e mãe, né? Deixar para lá essas diferenças. Não é todo mundo que precisa, né? Tem lá um percentual pequeno de pais e mães que já estão educando seus filhos, assim como a gente está aprendendo aqui. Mas esse percentual é muito pequeno ainda, então a gente ainda precisa deixar para lá alguns ensinamentos diferentes que não nos levam a nenhum lugar bom, né? E a gente pode e deve, né, escolher mudar e começar a viver, andar, seguir realmente com Jesus, né? E quando ele fala que para o homem nada é possível, mas para Deus, né, nada peraí. Para o homem é impossível, ele diz ali. Mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus tudo é possível. Aí dá uma confusão na cabeça, né? Porque eu digo assim, como assim para o homem não é possível, mas para Deus é? Se eu sou um homem, eu sou um ser humano, é homem no sentido de ser humano, né? Não de homem ou mulher, assim, ser humano. Se eu sou um ser humano, e aí, então não é nunca nada possível, porque eu sou um ser humano, e então eu não sou Deus. Então como que para Deus é possível e para mim, ser humano, não é possível? Então dá uma confusãozinha na cabeça, na minha opinião, né? Não sei se vocês já têm essa resposta no coração de vocês. Tomara que sim. Me contem aí nos comentários, por favor. Mas o que ele quer dizer ali? Que quando a gente, ser humano, vive conforme as coisas da terra, as coisas que a gente chama de mundanas, né? Vive as coisas conforme os homens acham que tem que viver, aí tudo é impossível entrar no reino dos céus. Porque se eu vivo como o mundo vive, né? Então eu nunca vou entrar no reino dos céus, porque daí eu não vou estar sendo uma verdadeira cristã, eu não vou estar vivendo a palavra de Deus no meu dia a dia. Então é impossível entrar no reino dos céus. Agora, se eu escolho viver conforme a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né, e os exemplos de Jesus, então sim, com Deus é possível eu entrar no reino dos céus. Só que a frase, depois de tantas traduções, tantas linguagens, né, tantas coisas, ela fica meio difícil de entender. Não sei se é todo mundo que consegue enxergar essa explicação, né? Então, quando eu escolho viver a palavra de Deus, é possível, sim, eu entrar no reino dos céus. E quando eu escolho viver conforme o ser humano vive, então fica mais difícil de eu conseguir entrar no reino dos céus. Bom, a gente já viu isso, mas aí eu quis dar um resumo, como sempre, né? Que vão ter pessoas que às vezes vão entrar depois, não vão voltar lá atrás, então é sempre bom dar uma... E é bom revisar, assim, a gente sempre aprende um pouco mais, né? Mas continuando então, tem agora uma parte onde Jesus faz a previsão da morte dele, né? Que é de Marcos 10, capítulo 10, versículo 32 a 34. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria dele acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. A porta aqui de casa faz um barulhão, vocês escutaram? Eu tô abrindo a porta, meu Deus do céu. Aí dei até uma pausinha aqui. Mas continuando então. Assim, eu entendo esses versículos, né? Da previsão, né? Da morte, da predição, tem gente que chama predição, como algo mais informativo, algo mais histórico, né? Que nem aquele nossa divisão dos versículos, né? É algo mais histórico, né? Ali a gente não tem muito o que trazer para a prática, né? Era Jesus contando para eles, a não ser lembrar que muitas vezes, né, Jesus contou sobre o que iria acontecer para os seus discípulos e os discípulos não acreditavam muito, não. Talvez a gente possa trazer um pouco para a nossa vida quando a gente pensa assim, bom, eu tenho que acreditar em Jesus, né? Eu tenho que acreditar que o que ele disse é assim mesmo, eu tenho que viver conforme ele disse, que se eu vivesse, a gente vai ser abençoado, né? A gente vai estar no reino dos céus quando chegar a nossa vez, né? Então, de repente, a gente pode levar até por esse lado, quando a gente fala de trazer para a realidade. Mas sobre o que está contando mesmo, é histórico, né? É um informativo / contexto histórico aí. Eu vou cortar esse pedacinho de dentro aqui branco, ó. Eu ando cortando, porque como a gente cola, nem aparece aqui que cortou, sabe? Tenho feito isso e tô gostando do resultado. Que daí não fica com essa partezinha branca dentro. Aí. Bom, continuando, então, a gente tem o pedido de Tiago e João. Ah, meu Deus, o pedido de Tiago e João... Marcos 10, de 35 a 45, é justamente o que eu falei na live de sexta-feira, gente. E foi sem querer, porque eu falei do versículo 45, né? Na sexta-feira antes de ontem. Só que era um freebie que estava pronto há mais de 1 mês e meio atrás. Eu não sabia que ia coincidir bem no mesmo final de semana. Até seria bacana, se vocês não viram, se vocês pudessem ver a live mesmo, que eu aprofundei, dei exemplos grandes sobre esse assunto. Mas vamos ler aqui bem rapidinho, né, e fazer os apontamentos, mas eu vou deixar aí na descrição desse vídeo a live de sexta, porque a live foi bem bacana, viu? Achei que vale a pena. Mas vamos ler então. A gente viu algo parecido lá em Mateus 20, tá? Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permita que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Olha só, gente. Que bacana, né? Que nem eu comentei, a live tá bem bacana, assim, eu usei vários exemplos. Não sei se vocês assistiram. Eu acho que a Clélia, né? Clélia tava na sexta. Mas, de qualquer forma, resumindo, né? Primeiro, a gente tem que cuidar com o que pede a Jesus, né? A Deus. Olha só que pedido estranho. Eles ainda tinham várias coisas que não entendiam de Jesus. Ainda precisavam entender que eles tinham seus defeitos, né? Os próprios discípulos. Aí tu vai lá e pede para Jesus um pedido desse, eu quero ficar na tua esquerda, da direita. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, né, cuidar com o que a gente pede a Deus, né? E também a gente precisa lembrar de fazer a nossa parte. Porque a gente pode até pedir a Deus algo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não dá para pedir algo para Deus e ficar sentado de braço cruzado, né? Então, se eu pedir algo a Deus, eu tenho também que agir atrás daquilo que eu estou pedindo, né? Fazer algo correto, fazer algo bacana, né? Quero um emprego, então eu vou procurar um emprego, aí Deus vai conseguir te ajudar. Deus ajuda quem se ajuda, não esqueçam sempre disso, tá? Então, assim, a gente insiste, a gente teima, a gente impõe a Deus, às vezes, coisas que a gente quer e a gente acaba por sofrer, né? Porque daí a gente insiste numa coisa que nem era para acontecer, a gente não tem paciência de esperar Deus responder, né? A gente insiste demais numa coisa e depois a gente sofre as consequências disso. Então, muitas vezes a gente está passando, inclusive hoje, por problemas que foi a gente mesmo que cavou aqueles problemas, aqueles buracos. Se a gente tivesse ficado quietinho esperando para ver se era aquilo mesmo, talvez Deus não tivesse nem permitido que acontecesse aquilo. Muitas vezes aconteceu por causa da nossa teimosia e insistência, e aí a gente vai e acaba sofrendo as consequências daquilo que a gente escolhe fazer. Porque a gente é o quê? A gente é teimoso, a gente quer as coisas muito rápido, a gente não tem paciência, né, de esperar. E hoje em dia está cada vez pior, porque as crianças estão aprendendo a ser assim, por causa das coisas muito rápidas, né, de jogos e vídeos e tudo mais, de celular, eletrônicos. As crianças não estão aprendendo a ficar num consultório médico esperando 5 minutos, né? A criança não consegue sentar no carro por 3 minutos enquanto está parado num farol que já reclama, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso para nós mesmos e para os nossos, né? Filhos, netos, pessoas que a gente conhece, amigos, né? E aí, assim, mais rapidamente, então, o Filho do Homem veio para servir, ou seja, Jesus veio para servir, então imagina nós, né? E aí, então, a gente veio para ajudar os demais. Esse servir é ouvir, ajudar, né? Ser humilde, né? Ajudar as pessoas. A gente veio para isso também. Então, se nem Jesus, que era, né, o espírito evoluído, a alma evoluída, mais perfeita que esse mundo viu, não veio para ser servido, então imagina nós, a gente precisa lembrar disso e levar isso para a nossa vida, para a nossa prática, né? Aí o finalzinho aqui, que vai de 46 até o 52, e aí a gente encerra o capítulo 10 de Marcos, fala de uma cura. Geralmente a gente já viu várias, né, curas, várias histórias, mas vamos ver o que a gente consegue trazer dessa história para nós aqui. O cego Bartimeu, né, que vai voltar a ver. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Jesus daí falou: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Ah, não, as pessoas que chamaram, né? Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aí Jesus perguntou, né? O que quer que eu faça? O cego disse: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, a gente já viu várias vezes, a gente viu, na verdade, essa mesma história, deixa eu ver se é essa, do Bartimeu, isso em Mateus 20, né? E a gente já conversou sobre várias curas, mas eu gostaria de trazer essa questão que nós não podemos nunca esquecer, que é sempre Jesus perguntando: o que queres que eu faça? O que acontece? Jesus quer que a gente seja protagonista da nossa vida, né? As coisas não acontecem por culpa dos outros, as coisas acontecem por nossa causa, nós somos protagonistas da nossa vida. Então Jesus pergunta: o que queres que eu faça, né? Para várias dessas pessoas, para várias, né, que ele fez curas. E não foi diferente com esse. Então, para saber o que a pessoa realmente queria, né? Então, como a gente precisa ter fé, né? Ter fé, pensar bem o que a gente quer na nossa vida, né? Porque às vezes a gente pede muita coisa, e é tanta coisa, e às vezes nem é aquilo que é o melhor para nós. Deus vai dar, claro, o melhor que ele conseguir fazer, mas vai depender muito da nossa atitude, que nem eu falei antes. Se a gente insistir demais num assunto que não deveria ser aquele sofrimento para nós, mas a gente insiste tanto que Deus não consegue. A gente agiu então demais, não teve paciência, não teve tolerância de esperar, né? Agiu fortemente demais, impulsivamente. Aí Deus não tem mais o que fazer, vai deixar a gente sofrer aquele problema por nossa própria causa, né? Então nós temos dois vieses aí, né? O viés de não ficar parado, de braço cruzado esperando, mas também, nesse caso de ficar de braço parado esperando, que eu estou dizendo, é de não agir, não fazer nada, de só ficar ali orando: Deus, eu quero um emprego, Deus, eu quero que me cure da minha saúde, mas não vou no médico. Não adianta. Deus, eu quero emprego, mas não mando um currículo, não falo para ninguém. Não adianta. Deus não vai conseguir fazer nada, entendeu? Então aí tem que agir. Mas aí também tem outros lados. Deus, eu quero, sei lá, quero comprar tal coisa, é melhor para minha família, mas eu vou ter uma dívida muito grande, daí eu vou ter vários problemas, então eu peço para Deus me dar a resposta. Só que eu não espero a resposta. Eu fico correndo atrás daquilo, porque eu quero aquilo, independente de qual que seria a resposta de Deus, né? E aí eu consigo, porque daí eu corro demais atrás. Aí é tipo assim: deu errado uma, deu errado duas, deu errado três, e eu continuo. Não, mas eu quero, não, mas eu quero, não, mas eu quero. Aí eu corro atrás, corro atrás, corro atrás. Aí na quinta vez, Deus não tem mais o que fazer, ele deixa acontecer e deixa você sofrer aquela dificuldade, sei lá, financeira ou de algum problema, né? Para que você entenda, né? Porque você, né, que buscou aquilo que nem era para você, né? Então, como não é fácil manter esse equilíbrio, né? Manter essa paciência, essa visão de que Deus pode tudo, né? E que viver com ele, então, é ter paciência, ter tolerância, né? É se esforçar cada vez mais. E também esperar as nossas coisas, encrencas, né? Porque é tudo no tempo de Deus. A gente age: quero comprar uma casa parcelada. Eu vou agir, né? Vou manter meu nome limpo, vou trabalhar, porque eu preciso ter um emprego de vários meses para que o meu financiamento seja aprovado, né? E vou dar entrada nos papéis e vou esperar. E aí Deus faz, né? Agora eu já tenho, sei lá, eu já tenho uma casa e eu quero botar os pés pelas mãos e trocar ela por uma 20 vezes maior. E aí eu tento vender a minha e não vende, aí eu vou lá e passo ela nos trocos de entrada numa casa maior, e aí eu pego uma prestação altíssima, sei lá, o meu salário
é R$ 2.000 e eu pego a prestação de 1.500. E não penso como é que eu vou comer, como é que eu vou comprar remédio, como é que eu vou pagar água e luz, né? Um exemplo assim, sei lá. Só que daí eu corro atrás e da gente tanto insistir numa coisa, ela vai lá e acontece, né? Então, até naquilo ali que talvez não era para acontecer, de eu ficar sem dinheiro para comer, né? Ou de eu ter que perder a casa depois, né? Não era para acontecer, mas aconteceu porque a pessoa exagerou na busca. Deveria esperar, sossegar na casinha que tinha, terminar de pagar. Ou, eu quero uma casa maior, eu não tenho como ganhar mais salário, então eu vou estudar para ter mais uma profissão, ou vou fazer um trabalho extra para ter mais um dinheiro entrando. E aí, sim, depois de eu ter o dinheiro, aí eu fazer aquela movimentação, né? E não o contrário. Meu Deus, eu aqui falando, deixa eu ver o vídeo. Eita, que bom tá gravando. Vamos então para as atividades práticas. Como que então a gente pratica isso tudo que a gente conversou, né? O que a gente estudou agora no capítulo 10. Eu tenho umas propostas aqui. Eu preferia muito fazer isso junto com vocês. O ano passado a gente fazia toda semana um encontro. E na maioria das vezes vocês me ajudavam a escolher essas atividades. Agora eu admito que eu não tenho tanta facilidade, né? Mas vamos lá, é só uma sugestão, né? Uma sugestão para se pensar como que bota na prática, né? Isso que a gente aprende. E aí, então, eu vou achar assim, a primeira atividade, a proposta seria pedir a Deus... Como eu falei lá no começo de tomar cuidado com o que a gente pede, eu queria que a gente pedisse a Deus em uma oração toda semana para entendimento e aceitação das coisas que acontecem da nossa vida. Senhor, me ajuda a entender esse ou aquele problema, essa situação, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Me ajuda a aceitar que eu não, né, que eu tenho que passar por isso. Então vamos orar pedindo a Deus para entender, aceitar o que a gente tem passado, a nossa vida, nossas pendências, digamos assim, tá? Daí o segundo passo seria exercitar o amor, que a gente aprende com Jesus, o amor ao próximo, né? Exercitar ele com o nosso próximo mais próximo. E no caso de quem for casado, que seja então com o marido, a esposa, o companheiro. Mas quem não é casado, que seja com filhos, com netos, alguém que seja próximo. Eu sou totalmente sozinho de família, não tenho ninguém. Então a gente vai fazer esse exercício de amor com quem está mais próximo, quem é vizinho, quem é amigo, esse tipo de coisa. Exercitar esse amor, tá? Com o próximo mais próximo. Como é que é isso, Silmara? Gente, aí vocês têm que encaixar na vida de vocês, né? Porque a gente não falou sobre divórcio. Os divórcios muitas vezes acontecem por causa de pequenas coisas, por causa... Assim, vamos partir do princípio que ninguém está sendo abusado nem psicologicamente, nem fisicamente, tá bom, gente? E que a gente tem um marido que está querendo ser uma pessoa boa como a gente, tá? Vamos partir desse princípio. E aí, então, a gente vai ter que exercitar o amor com ele. Ter tolerância, ter paciência. Se ele joga a toalha molhada em cima da cama, eu vou conversar com ele quantas vezes for necessária para que ele não faça mais isso, né? Ou também, às vezes, dá até para aceitar esse defeitinho, né? E aí eu vou lá e pego aquela toalha, né? Em troca de outra coisa, sei lá, ele é muito bom comigo, ele faz comida, cuida das crianças, e ele é uma pessoa muito boa, mas ele tem esse defeito que ele não consegue trabalhar, que é de parar de deixar a toalha molhada em cima da cama. Então, às vezes, é eu que tenho que aceitar, se é uma coisa simples assim, né? Agora, se é ele dando soco na minha cara, eu não tenho que aceitar, né, gente, tá? Mas por isso que eu tô falando, vamos partir do princípio
desse exemplo de uma relação legal, né? De uma relação de duas pessoas que se respeitam e estão tentando crescer juntas, né? Aí, se não há com a criança, né? Com os filhos, com netos, aí vocês têm que adaptar aí, né? Com a vida de vocês. Vamos exercitar isso essa semana, colocando assim bem no pensamento. Opa, eu tenho que, quando eu ficar nervosa, com raiva, alguma coisa assim, não é para não ficar, né? Eu vou ficar nervosa, mas depois eu vou usar essa atividade para que eu tenha mais paciência e mais tolerância na próxima vez, entendeu? Vou trabalhando isso em mim, não sentir, né? Não se esqueçam disso. Não é que eu não vou sentir a raivinha por ele ter jogado a toalha molhada em cima da cama. A raivinha eu vou sentir. Só que eu vou respirar fundo, né? Falei, mas eu já aceitei que ele não consegue mudar isso, então eu vou relevar em troca de saber que ele é um excelente pai para meus filhos. Sei lá, alguma coisa assim, né? É uma escolha nossa. E aí, a minha terceira atividade que eu queria sugerir é que a gente exercite a humildade, né? Eu sei que a gente fez isso, acho que faz umas semanas, mas eu me lembrei disso novamente por causa dessa questão, até assim, aqui no mundo, né? Se eu fosse um governante ou famoso, eu que escolheria, né? Quem tá do meu lado ali, esquerdo ou direito, né? E aí a gente se acha importante demais, às vezes, né? E não exerce essa humildade de entender que Deus também coloca as pessoas do nosso lado. Às vezes é alguém que a gente até não quer, que a gente até não se dá tão bem, mas ela tá ali do nosso lado, sei lá, uma colega de estudo, uma colega de faculdade, uma colega de trabalho, uma vizinha, né? Às vezes a gente nem se dá muito bem com aquela pessoa, tem alguma diferença interna dentro da gente que parece que não... Não que a pessoa tenha feito algo de errado para nós, mas às vezes a pessoa nem fez nada de errado para nós e a gente tem essa diferença, né? Sente uma diferença com aquela pessoa. Então vamos exercitar a humildade também. Poxa, será que eu estou sendo... exagerada nessa minha falta de tolerância e paciência com essa pessoa, né? Será que não sou eu que tenho que baixar a minha bola também? E pensar nesse sentido, vamos exercitar aí também em qualquer lugar, até na internet, ou até quando a gente emite a nossa opinião. Porque muitas vezes, ao emitir a nossa opinião, a gente só quer que o outro escute e não diga nada. E a gente é a única pessoa da face da Terra que tá certa. Quem aí é assim? Me conta aí nos comentários. Não, tô brincando, não precisa contar não. Porque às vezes a gente é assim, a gente acha que só a gente sabe as coisas e que a nossa opinião tá certa e que a do outro tá errada, né? Tudo bem, não tem problema achar isso. Agora a questão é quando isso começa a quebrar as relações com as pessoas, quando isso começa a fazer mal, né? Então, a gente não tá sendo humilde, né? Então, humilde é saber, assim, saber também quando silenciar. Quando eu vou parar de discutir com a outra pessoa sobre algo que não precisa ter discussão, né? Se a outra pessoa pensa diferente... Eu não aprendi a respeitar ela quando eu tô ali brigando por causa de alguma coisa que eu acho que eu tenho razão. Mesmo que eu tenha razão, não é brigando que se faz isso, então vamos exercitar a humildade. Meus amores, que dia é hoje? Minhas amadas, né? Deixa eu ver. Hoje é dia 22. Então, não, 23, domingo. Dia 23, domingo. Hoje à tarde, 6 horas, vamos fazer tags de café no Café Reflexivo. Quem quiser participar, está convidado. Mas o mais importante é vocês estarem, pro Projeto Meu Momento, né? Eu quero vocês em tudo, porque eu amo vocês. Mas o mais importante é vocês estarem dia 25, terça-feira agora, 7 horas da noite, 2 horinhas aula
para a gente conversar sobre o que aprendeu nesse mês. Tá bom? E temos live sexta, né? Quem quiser participar. E eu tenho uma live dia 30, domingo da semana que vem. Pra gente se despedir. Eu vou falar das férias e tal, vou ficar 3 semanas fora. E eu pretendo que essa semana eu consiga gravar os vídeos dessas 3 semanas para vocês não ficarem sem. Eu não quero parar o projeto. Não queria pausar o projeto. Como é em vídeo, é isso que eu queria fazer. Eu quero gravar com antecedência e deixar para vocês. E a gente só faz o encontro lá na última semana de julho. Porém, né, eu ainda preciso conseguir botar isso em prática, mas eu vou me esforçar bastante para fazer isso acontecer. É até uma coisa que eu quero que aconteça para mim. Saber enxergar que eu consegui fazer isso vai ser muito bom para mim, como pessoa. Gente, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui no projeto comigo. Espero que vocês estejam aproveitando. Que Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. E, se possível, vejam aí os 2 conteúdos que eu vou deixar, né, sobre o divórcio e sobre a live de sexta que falou de Marcos 10:45 também, que eu acho que vai bacana. Tem outros exemplos, outras abordagens por lá, bem mais detalhado, afinal é a live toda sendo falada sobre isso, sobre servir. Tá bom, pessoal? Amo vocês, beijos e até o próximo vídeo.